nós falamos em depressão para iniciar o tema de hoje, a depressão pós-parto, em específico, é uma das principais causas de sofrimento emocional dentro do ciclo da maternidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, então, nós temos de 10 a 15% das mulheres afetadas. E as consequências podem ser graves, desde a queda da autoestima, os prejuízos no vínculo mãe-bebê e as alterações no sono e na funcionalidade do dia a dia. Então, por isso que a naturopatia tem sido uma prática com um suporte muito bom para ser oferecido para essas mulheres. E também a depressão pós-parto, nós precisamos compreendê-la na forma multifatorial. Não é um único evento que vai levar a mulher a passar pela depressão pós-parto. Então, nós temos aí alterações hormonais, nós temos problemas e alterações neuroquímicas, emocionais, sociais em relação ela, em relação à família, à sociedade como um todo, né, o vínculo dela com o trabalho. Então, enfim, tem vários fatores. Nós temos aí a afecção, principalmente do eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, né, que é o HA, e nós temos também neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e ainda algumas alterações que estão sendo estudadas recentemente na questão eixo intestino-cérebro. Então, muitas vezes, a depressão pós-parto ela é tratada apenas com psicotrópicos, quando a gente olha, né, em relação à medicina convencional. Não existe esse olhar, muitas vezes, integrativo, que tanto a mulher necessita quando ela está passando por esse momento da vida onde pode, né, estar ali acometida pela depressão pós-parto. Então, quando nós falamos em naturopatia, a naturopatia, nós precisamos entender que ela precisa sair dessa visão focada simplesmente nas disfunções bioquímicas e ter essa visão mais integral da mulher. Respeitar os seus ciclos. A naturopatia, ela busca também o equilíbrio natural, trazer esse equilíbrio natural para a mulher através de práticas não invasivas e que atendem, né, todas as necessidades dessa mulher nesse período onde ela está passando. Também a naturopatia ela ajuda na promoção e restauração física, emocional, com recursos acessíveis que podem ser administrados para essa mulher de forma acessível. E nós, naturopatas, nós trabalhamos com a natureza, com a integralidade, com o respeito à feminilidade. E isso faz toda a diferença na hora que a gente vai olhar o resultado de uma abordagem integrativa, juntando as práticas convencionais também com as práticas naturopáticas. E quando a gente fala em possibilidades dentro da naturopatia, né, o que é que nós podemos estar oferecendo, então, para essa mulher? Logicamente, nós temos como práticas ali a fitoterapia, que é muito empregada, inclusive vem das receitas da vovó, né, como a camomila, a borragem, o chazinho da erva doce, e isso tudo vai ajudando a acalmar o sistema nervoso. Também nós temos, dentro das nossas práticas, a possibilidade do uso de óleos essenciais, como a lavanda, o óleo essencial de rosa, bergamota, que tem essa ação calmante, também dá esse estímulo para o equilíbrio hormonal. Ainda a gente tem como recurso terapêutico a terapia de florais, onde nós podemos utilizar o rescue, o valmute, que vai ajudar ali no acolhimento das emoções, ajudar essa mulher a se sentir mais tranquila em relação ao ambiente, a demanda, né, que tem ali entre ela, o pai da criança, o bebê que acabou de nascer, e a pressão também dela em relação ao cuidado para essa criança, esses medos que a mulher tem nesse sentido. E isso tem ainda a questão do ninho vazio, né? Porque ela acabou de parir, acabou de deixar o seu ventre vazio outra vez. Então, isso gera expectativas, isso também pode estar relacionado com a sintomatologia da depressão pós-parto. Ainda
quando a gente fala nessa questão de harmonização do eixo intestino-cérebro, para que a gente tenha ali a produção de uma flora intestinal, né, um microbioma intestinal saudável, para que o cérebro possa produzir os seus neurotransmissores. Então, nós temos aí o foco na alimentação funcional, com estímulos através do ômega 3, do triptofano, probióticos também. E ainda a gente pode ensinar essa mulher que está passando por esse período a utilização de respirações, meditações guiadas, como acontece em práticas mindfulness, meditação de atenção plena, né? Como é o desbloqueio emocional magnético de relaxamento. Isso vai dando esse suporte emocional e essa rede de apoio dentro dessas práticas que a gente pode oferecer para essa mulher. E é nesse mesmo contexto que se insere as práticas magnéticas. Então, como o nosso tema é justamente tratar do biomagnetismo medicinal, é aonde a gente vai focar agora o nosso conhecimento. Então, quando nós falamos em biomagnetismo medicinal, ele é uma prática natural, integrativa, complementar tanto aos tratamentos naturopáticos anteriores que eu citei e outros, e ainda é complementar aos tratamentos convencionais. Então, o biomagnetismo medicinal, ele utiliza campos magnéticos estáticos gerados por ímãs. Esses ímãs, eles são específicos para a técnica de média intensidade para a área da saúde, e eles são de neodímio, de polarização axial, e eles têm um encape, determinando a polaridade norte e a polaridade sul, e sempre nós vamos trabalhar, como está na imagem aí, né, com os ímãs na forma de pares. Nós vamos buscar equilibrar órgãos, tecidos, também músculos, que estão em desarmonia, em disfunção energética entre o lado direito e o lado esquerdo do corpo. Também nós temos alguns pares de ímãs que são aplicados sobre pontos que não são bilaterais, como, por exemplo, a hipófise com a bexiga, pineal com mama, que vai ajudar na questão da lactação. Então, são diversos pontos. Eu vou focar na palavra do biomagnetismo medicinal em relação à depressão pós-parto. É uma prática que visa estimular o reequilíbrio energético do organismo, estimulando os sistemas a se reorganizarem na sua comunicação. É uma prática segura, não invasiva, de baixo custo e com um grande impacto na modulação emocional e energética, como a gente vai ver logo mais adiante. Também nós temos dentro do biomagnetismo medicinal a possibilidade da utilização de protocolos, que são pontos específicos do organismo, que a gente pode fazer a aplicação de diversos ímãs, como está ali na imagem, né? Esse da imagem é um protocolo de desintoxicação, aumento da atividade imunológica, ajuste também de algumas glândulas, né? Não está aparecendo todos os ímãs ali, e estímulo dos órgãos detoxificadores. Então, a gente pode utilizar protocolos, mas também a gente pode fazer um rastreamento do organismo de forma individual, garantindo que essa mulher receba aquilo que de ímãs, né, que o corpo necessita nos pontos que estão em disfunção de campo magnético. Isso gera, né, um acolhimento para essa mulher que é tão necessário nessa fase da maternidade. Também nós podemos aplicar a ferramenta do biomagnetismo medicinal, né, os ímãs, com simplicidade, profundidade, no contexto da depressão e, de modo geral, hoje nós vamos focar em 2 estudos que mostram como que a aplicação dos ímãs pode auxiliar, então, nessa regulação desses sintomas que a mulher pode estar passando aí durante esse período de depressão pós-parto. Quando nós falamos, então, de efeitos fisiológicos em relação à aplicação dos ímãs, nós temos aí o estímulo da regulação do eixo neuroendócrino. Nós vamos visar também
a redução de processos inflamatórios que podem estar acontecendo no organismo, principalmente na readaptação, né, desse útero, mama, a readaptação ali talvez na questão intestinal, no canal vaginal. Então, também o biomagnetismo vai visar nessa fase o equilíbrio do sono e do humor. Claro que o equilíbrio do sono é algo que tem que ser visado em harmonia com o bebê, né? Porque nós temos os ciclos de demanda da amamentação, então, mas que a mulher possa descansar nos momentos que o bebê está descansando também. Também o biomagnetismo medicinal vai estimular a melhora da vitalidade do organismo como um todo, né, a revitalização e a harmonização desse campo bioenergético ou campo eletromagnético dessa mulher. Sem contar que esses ímãs poderiam, né, ser aplicados também no bebê, no caso de cólica também, porque às vezes é algo que preocupa a mãe, então a criança também poderia estar utilizando esses ímãs. Quando a gente fala em evidência científica em relação à aplicação dos ímãs, no caso da depressão pós-parto, então nós temos, eu trouxe, né, tem vários estudos, quando a gente fala dos efeitos biológicos dos ímãs, principalmente estudos mais novos que utilizam esses ímãs que nós aplicamos no biomagnetismo medicinal, que são, como eu disse antes, né, os ímãs de neodímio, polarização axial, de média intensidade, estudos que vêm de 2017 para cá. Os estudos que nós temos anteriores, geralmente são relacionados aos ímãs mais utilizados na própria magnetoterapia, onde tem uma questão de disfunção, né, inflamação, por exemplo, ou dor, e você aplica o ímã no local. Quando a gente fala em biomagnetismo medicinal, nós não estamos falando sempre de aplicar ímãs num local que está em disfunção. Às vezes, o tratamento com a aplicação dos ímãs ocorre fora do foco do sintoma. Então, nós buscamos identificar essas disfunções né, no campo eletromagnético do organismo e vai aplicar os ímãs para a correção dessas disfunções. Então, eu trouxe 2 estudos, um estudo aplicado em laboratório, porque é muito importante a gente ter essa evidência desses estudos de laboratório, e trouxe esse estudo que foi aplicado em um modelo animal, né, que é nos camundongos, e foi apresentado à comunidade científica, publicado em 2022. Então, quando a gente fala desse estudo, né, realizado por Yang e colaboradores, esse estudo ele é fascinante, porque ele foi aplicado em fêmeas camundongas adultas, e essas fêmeas foram expostas, então, a campos magnéticos que são de média intensidade, né, ali 150 militesla, então mais ou menos 1.500 Gauss, e esses ímãs, então, tiveram um efeito, um resultado de aumento da disposição, aumento da vitalidade dessas camundongas. Aumento, melhora também da condição emocional e ainda uma melhora da funcionalidade ovariana e uterina. A gente sabe que depois do parto, né, o útero precisa voltar ao seu tamanho normal, que ele pode demorar até 6 meses depois do parto, e aqui a gente tem essa ajuda, né, que esses campos magnéticos podem dar em relação a essa harmonização, né, da parte fisiológica da mulher. E nesse estudo, né, nós tivemos aí um potencial clínico ponderado, dito, né, pela conclusão do trabalho, que os campos magnéticos podem melhorar o humor, tendo esse efeito anti-ansiolítico e antidepressivo. E isso é muito importante nessa fase. Então, é uma evidência científica mostrando que a utilização dos ímãs pode estar ajudando aí nessa questão da depressão pós-parto, apesar de essas camundongas, né, que foram selecionadas para o estudo, elas não estarem apresentando depressão pós-parto, o estudo não foi focado nisso, mas mesmo assim é a evidência que a gente tem em literatura, porque a gente ainda não tem um estudo clínico em animais para depressão pós-parto, como se daria aplicando nas ratinhas, né? E aí nós temos um outro estudo que esse estudo, então, ele é clínico,
em humanos. É um estudo que foi publicado ali agora, recentemente, 2025, tem menos de 30 dias. Eu sou uma das autoras desse trabalho, e nós publicamos esse trabalho com uma abordagem mista. Então, nós fizemos uma metodologia quantitativa e qualitativa para que a gente tivesse um resultado demonstrando, né, a melhora da depressão grave. Então, esse estudo ele tem outra questão que é muito importante. Ele foi aplicado em um centro de saúde público voltado ao tratamento de depressão grave aqui no Brasil. Então, esse estudo aconteceu no estado do Pernambuco. Nós temos aqui um sistema de saúde público que nós chamamos Sistema Único de Saúde, que é SUS, e dentro do SUS nós temos os departamentos de acolhimento para a hipertensão arterial e tem o departamento de acolhimento também para depressão grave. Então, esse estudo ele foi aplicado num desses centros e nós tivemos aí a aplicação somente em mulheres, 8 sessões de biomagnetismo medicinal associadas a uma outra prática magnética também, que é integrativa e complementar ao biomagnetismo medicinal, que é para o olhar para as emoções. Então, as duas práticas integradas foram aplicadas de forma complementar ao tratamento convencional que essas mulheres estavam recebendo ali no centro que a gente chama de CAPS 2 aqui no Brasil. E essa terapia magnética, então, na parte emocional, que é uma prática integrativa e complementar magnética PIC-MAG, ela é chamada de DMAG. E os resultados desse estudo que demonstraram que essas mulheres que participaram do estudo, nós aplicamos, então, o questionário Work Brief e também entrevistas, né? Antes, durante e depois as intervenções, para que a gente pudesse ter, então, um resultado do retorno das mulheres em relação à qualidade de vida. Então, nós tivemos aí, como resultado, uma melhora, né, da autoestima em 58%, uma melhora de mais de 50% na qualidade do sono, uma redução expressiva de mais de 50% de pensamentos suicidas e também mais de 50% de melhora para o retorno da autonomia emocional. Então, tudo isso foi avaliado, né, pelos questionários e entrevistas. Quais foram, né, dentro desse estudo, então, os pontos anatômicos que receberam os ímãs do biomagnetismo medicinal? Então, como eu falei, a gente trabalha em forma de pares de ímãs. Então, aqui, os pares que mais apareceram quando a gente fez a estatística, porque cada vez que a gente fazia a sessão, foi feito um rastreamento do organismo para individualizar o tratamento. Então, esses pares que estão descritos aqui são aqueles que mais tiveram frequência, e desses pares é onde a gente pode, inclusive, extrair um pequeno protocolo para ser aplicado como reforço do tratamento de consultório para paciente utilizar a domicílio. Então, hipófise, né, e umbigo. Então, na hipófise, o polo norte, umbigo, polo sul. Também o ponto anatômico pineal, então, geralmente ele é aplicado assim, poderia ser aplicado dessa forma, e ainda a gente teria uma segunda maneira de aplicar, que é através do duplo ímã, que é uma ferramenta que tem as duas polaridades encapsuladas numa mesma peça, facilitando a aplicação para hipófise, pineal, tireoide. Então, poderia utilizar na pineal os dois ímãs assim, ou poderia utilizar na pineal assim. Também, eu coloquei subdiafragma ali, mas é subdiafragma direito, eu vou colocar aqui, ó. Faz de conta que é subdiafragma, abaixo do diafragma. Subdiafragma direito, subdiafragma esquerdo. Lá atrás, no alinhamento, né, das suprarrenais em direção à coluna também, nós aplicamos assim, suprarrenal direita com suprarrenal esquerda e na região de occipital atrás da cabeça também. Esses foram os pontos anatômicos que mais tiveram preponderância
nessas mulheres que foram investigadas nesse estudo. E a identificação desses pontos anatômicos, ela se dá através de um rastreamento que a gente faz com o próprio ímã e busca uma resposta corporal para a disfunção. Então, se o organismo responde através de um teste cinesiológico chamado de reflexo Góes ou reflexo magnetosimpático podal, se o organismo responde a esse estímulo do campo do ímã, quer dizer que ali tem uma disfunção. Então, onde tem a disfunção, a gente deixa os ímãs. Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui, eles foram identificados através desse rastreamento individual de cada participante desse estudo. Esse estudo, eu esqueci de falar, ele passou, né, por todo o processo de rigor científico, foi realizado antes de aplicar o estudo clínico lá no Centro de Saúde CAPS 2. Nós passamos o projeto para o Comitê de Ética Brasileiro, foi aprovado o projeto. A partir da aprovação do projeto, foram selecionadas as participantes, aquelas que estavam lá no CAPS, que tinham o quadro, né, de depressão grave e que quiseram, então, participar. Nós tivemos os critérios de inclusão, exclusão, não trouxe aqui, mas quem quiser depois pode olhar o estudo na íntegra. E esse estudo, então, passou depois para a discussão, análise, estatística dos dados, para que a gente pudesse, então, trazer o resultado, né? O que aconteceu com essas participantes dentro dos resultados e da discussão do trabalho. Se a gente observar esses pontos, né? Esses pontos, eles tiveram um impacto direto, tanto sobre o eixo hormonal, o HHA, sobre o sistema nervoso, e também na parte emocional, ali subdiafragma, subdiafragma, a gente pega o plexo esplênico, a gente ajuda ali na parte do centro de distribuição de energia eletromagnético, que é entre o umbigo e o externo, né? Onde a gente tem o plexo solar, então ali a gente tem a questão do ajuste emocional. E isso, para essas mulheres, fez toda a diferença no resultado do trabalho. Então, quando a gente fala de resultado de trabalho, a gente não pode deixar de citar aqui que nós, dentro desse estudo, não utilizamos somente os ímãs do biomagnetismo medicinal, a gente trabalhou também a questão emocional. Dentro da questão emocional, então, dessas sessões foram aplicadas a terapia magnética PIGMAG, né, que eu citei antes, chamada DEMAG, e nós percebemos o quê? Comportamentos e atitudes que estavam presentes em todas as mulheres em relação às emoções. Então, nós chamamos esses comportamentos e atitudes de ECADs, que é como se fosse a personalidade, né, da própria patologia da depressão pós-parto, que apareceu em comum para todas essas mulheres que a gente avaliou. Então, quais foram os ECADs ou esses comportamentos emocionais mais comuns? A raiva, a sensação, a emoção de raiva, a emoção de abandono, a emoção de culpa, a emoção de insegurança, a emoção de vulnerabilidade e a emoção de tristeza. Todas as mulheres apresentaram no campo informacional estas emoções. Como que a gente testa esse campo informacional e a gente verificou essas emoções, esses ECADs? Também nós utilizamos o mesmo teste cinesiológico da aplicação dos ímãs, né, o teste de reflexo Góes, só que ao invés de aplicar o ímã, a gente dá um estímulo verbal e o organismo responde dentro desse teste, contraindo ou relaxando a musculatura. Então, a gente faz a interpretação desse estímulo numa tabela onde nós temos várias emoções, e as emoções que mais apareceram foram essas, que apareceram, na verdade, para todas as participantes. E ainda a gente teve alguns padrões de sentimentos que foram analisados em comum. Então, a emoção de me sinto sem apoio e também me sinto sem valor. Essas foram as duas de maior prevalência dentro dessa análise que a gente fez. E se a gente observar, né, são pequenas feridas emocionais que muitas vezes são profundas,
para aquela mulher que entra nesse estado de depressão, que passa pelo parto, e que precisam desse cuidado real, desse cuidado integrativo, desse ajuste com os ímãs, tanto do eixo cérebro-intestino, como também do eixo neuroendócrino, e também dessa parte emocional. Então, precisam desse cuidado integral, desse cuidado real, que muitas vezes o tratamento convencional ele não alcança a abordar. Então, as práticas integrativas naturopáticas, elas entram justamente para abordar essas questões que muitas vezes não é vista lá pelo tratamento da medicina convencional. E aqui eu trouxe um gráfico, então, de análise, que está também publicado ali no artigo, um gráfico comparativo dos scores do questionário o Work Brief, aonde nós temos o antes e o depois das sessões. Então, nós tivemos melhoras claras no sentido emocional, psicológico, físico e ambiental, se a gente comparar o antes e o depois das 8 sessões aplicadas. E isso repercute na melhora dos sintomas da depressão pós-parto. Esses impactos, então, eles são relevantes e fazem, né, esses resultados, eles fazem a diferença na vida da mulher. E o que mais que a gente observou ali, dentro da entrevista, né? Dentro das entrevistas, as mulheres trouxeram que elas tiveram uma melhora no ânimo, na vitalidade, disposição, menos sintomas físicos de canseira, de dor, prostração, melhora na relação familiar e a redução da angústia e do medo, que são justamente os gatilhos para todos aqueles ECADs que a gente identificou. Então, aqui a gente observa, né, que esse cuidado que nós, naturopatas, podemos entregar para os nossos pacientes, esse cuidado com escuta, com técnica, faz toda a diferença na vida dessas mulheres. Olhar as emoções, olhar o campo eletromagnético, fazer esses ajustes, traz qualidade de vida para essas mulheres. Então, quando a gente fala, né, em considerações clínicas em relação a tudo isso que eu citei até aqui, as práticas integrativas e complementares magnéticas, as PIC-MAG, como o biomagnetismo medicinal, principalmente como a terapia de DEMAG, que trata essa questão emocional, elas são seguras, acessíveis e elas podem ser implementadas tanto em serviços públicos como em serviços privados para auxiliar a melhora integral da população como um todo. É claro que aqui a gente está focando na depressão pós-parto, mas isso se estende para as diversas patologias. Sempre que há inflamação, que há dor, que há disfunção entre a comunicação dos sistemas, né, neuroendócrino, cérebro, intestino, isso certamente, né, os ímãs podem ajudar. E eu não estou aqui dizendo que essas evidências que foram apresentadas aqui, que consolidam essa questão, que essas evidências são robustas o suficiente, que elas dão uma significância, uma relevância, né, como a gente fala dentro dos estudos clínicos, dentro da comprovação científica como um todo, não são suficientes para comprovarem essas práticas, mas são necessários mais estudos. Nós precisamos abordar esses estudos clínicos, ampliando esses estudos com grupo controle, se possível, né, utilizando marcadores biológicos, ou seja, fazer uma análise, né, da serotonina, uma análise do cortisol, uma análise dos marcadores inflamatórios no corpo, seja lá a homocisteína. Então, fazer parcerias com universidades, com escolas, com centros de saúde, para observar de forma clínica, né, em estudos mais elaborados. E também, né, que a gente possa ter estudos de maior escala, onde a gente tenha uma população maior do que foi apresentado aqui, que a gente tenha também os estudos duplo cego, com efeito placebo, né, os estudos clínicos randomizados. Estamos começando, né, as primeiras evidências
E isso também acontece com as demais práticas naturopáticas. Todas as nossas práticas, seja lá os florais, sejam os óleos essenciais, nós temos aí evidências de muitos fitoterápicos, mas ainda faltam muitos que entrem, né, nessa escala de produção de estudo científico, mas a gente tem que começar a trilhar esse caminho e observar que a própria Organização Mundial da Saúde, né, já tem aí o lançamento, né, em 2024 da nova estratégia global para as medicinas tradicionais, complementares e integrativas, né, a MTCI, que tem uma validade agora de 2025 para 2034, foi aprovada por mais de 170 países durante a 78ª Assembleia Mundial de Saúde, e dentro dessas diretrizes para as práticas medicinas, perdão, as medicinas tradicionais complementares e integrativas, a Organização Mundial da Saúde definiu algumas diretrizes, 4 diretrizes principais de prioridade para as nossas terapias, né, para aquilo que é prática do profissional de naturopatia. O que é que nós temos aí? A Organização Mundial da Saúde está priorizando fortalecimento de evidência científica. Então, nós precisamos cada vez mais nos integrarmos com escolas, universidades e levarmos, né, os profissionais naturopatas a fazer ciência de todas as práticas. Ainda, a Organização Mundial da Saúde fala da universalização do acesso. Nós temos as práticas, por exemplo, como o biomagnetismo medicinal, a DEMAG, o DEM de relaxamento, são práticas que no Brasil não estão integrados pela portaria do Ministério da Saúde ainda para a oferta gratuita à população. Então, nós precisamos fomentar para que isso aconteça. Também, a Organização Mundial da Saúde fala como terceira diretriz a regulação das práticas e dos profissionais, ou seja, a regulamentação do profissional naturopata, a quantidade de conteúdo que precisa ter nas suas formações, o tempo de formação e o que precisa esse profissional, né, para ser regulamentado, para que vire uma profissão em vários países. Nós sabemos que a Europa, né, nós já temos o sanitarista, no Brasil ainda a gente não tem, algumas práticas conseguiram ali a sua profissionalização, mas falta muito ainda. E também a quarta diretriz é justamente integrar as medicinas tradicionais complementares e integrativas aos sistemas de saúde em todo o mundo. Então, essas diretrizes mostram o caminho que nós temos que seguir. Como eu disse, esses trabalhos que eu apresentei são elementares, nós precisamos fazer o dever de casa estudando mais. Para finalizar, então, como conclusão aqui dessa apresentação, a gente vê que a naturopatia ela tem muito a oferecer quando se trata de transtornos, né, da saúde, principalmente a saúde mental da mulher, no pós-parto, nesse caso, mas vamos falar como um todo. O biomagnetismo medicinal, junto com a DEMAG, é uma ferramenta poderosa que a gente pode utilizar nos nossos consultórios, pode utilizar também como reforço do tratamento, a indicação de ímãs para as pessoas utilizarem em casa, e precisamos ir ampliando essa consciência, os estudos nessa área, estimulando então a população ao autocuidado, ao autogerenciamento e à prevenção, o estímulo, né, de prevenção das doenças crônico-degenerativas. E a gente não pode deixar uma depressão evoluir, uma depressão pós-parto evoluir em algo mais grave do que isso, né, que poderia até, inclusive, estar relacionado à ideação suicida. Então, cuidar da mulher no pós-parto é cuidar da sociedade como um todo. E queria finalizar aqui essa apresentação falando um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou pesquisadora das práticas integrativas e complementares magnéticas, sou presidente da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio, que visa a regulamentação da profissão e também a inserção das práticas magnéticas no Sistema Único de Saúde, buscando essa universalização ao acesso de forma gratuita aqui para a população do Brasil. Também sou diretora do Instituto Paramagnético, onde nós temos formações acadêmicas
de biomagnetismo medicinal e bioenergética aplicados à saúde, reconhecidos pelo Ministério da Educação aqui do Brasil, e nós também somos formadores em cursos livres das terapias. Sou doutoranda em naturopatia clínica e tenho, junto com os naturopatas, o compromisso de unir a ciência, a humanidade no cuidado para com a mulher, já que nós estamos falando de depressão pós-parto. Mas é o cuidado da pessoa como um todo. Então, aqui tem um QR Code, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, se precisar de algum apoio em relação ao que foi apresentado aqui.